Olá, queridos espectadores. Eu sou Luiz Carlos Avelar. Hoje, vamos mergulhar na inspiradora e transformadora história de Estevão, um dos primeiros mártires da Igreja cristã, conforme descrito na Bíblia hebraica. Prepare-se para uma jornada emocionante e espiritual que nos ensina sobre fé, coragem e sacrifício. Mas antes gostaria de convidar você para se inscrever em nosso canal Planeta Desconhecido. Deixa seu joinha, seu comentário, compartilhar com seus amigos, vocês são muito importantes para nós. Vamos começar. Parte 1. No chamado de Estevão. Estevão, cujo nome significa o coroa em grego, foi um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Atos capítulo 6, versículo 5. Ele era um helenista judeu, o que significa que ele era um judeu de fala grega, provavelmente nascido fora da Palestina. Estevão foi escolhido como um dos 7 diáconos pelos apóstolos para ajudar na distribuição de alimentos e cuidados aos necessitados na comunidade cristã primitiva, uma tarefa crucial para garantir a justiça e a equidade entre os membros da comunidade. Atos capítulo 6, versículo 1 a 6. A escolha de Estevão e dos outros diáconos foi uma resposta a uma queixa dos helenistas de que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimentos. Os apóstolos, desejando se dedicar à oração e ao ministério da palavra, delegaram essa responsabilidade aos 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Atos capítulo 6, versículo 3. Estevão não apenas cumpria suas responsabilidades com dedicação, mas também era conhecido por sua sabedoria e poder. Ele realizava grandes sinais e maravilhas entre o povo, o que demonstrava a presença e o poder de Deus em sua vida. Atos capítulo 6, versículo 8. Sua capacidade de realizar milagres e sua eloquência em pregar a palavra de Deus rapidamente o tornaram uma figura proeminente na comunidade cristã. A vida de Estevão é um testemunho de como Deus pode usar pessoas comuns para realizar feitos extraordinários. Sua fé inabalável e seu compromisso com o serviço aos outros são exemplos inspiradores de como viver uma vida dedicada a Deus e ao bem-estar da comunidade. Parte 2. A sabedoria e a coragem de Estevão. Estevão, um helenista judeu, foi escolhido como um dos 7 diáconos para ajudar na distribuição de alimentos e cuidados aos necessitados na comunidade cristã primitiva. Ele era conhecido por ser cheio de fé e do Espírito Santo. Atos capítulo 6, versículo 5, e sua sabedoria era tão notável que os líderes religiosos não conseguiam resistir aos seus argumentos. Estevão realizava grandes sinais e maravilhas entre o povo, o que aumentava sua influência e atraiu a atenção dos líderes da sinagoga. Quando os líderes religiosos começaram a discutir com Estevão sobre teologia, eles não conseguiam refutar a sabedoria e o espírito com que ele falava. Atos capítulo 6, versículo 10. Incapazes de vencer o debate, eles incitaram falsas testemunhas para acusá-lo de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Estevão foi levado ao Sinédrio, o Conselho Supremo dos Judeus, onde enfrentou acusações graves. Diante do Sinédrio, Estevão fez um discurso ousado e poderoso, revisitando a história de Israel e destacando como os líderes judeus sempre resistiram aos profetas enviados por Deus. Ele afirmou que o templo não era mais necessário, pois Deus agora habitava nos corações dos homens através do Espírito Santo. Estevão também acusou os líderes de traição e assassinato do justo, Jesus Cristo. Atos capítulo 7, versículo 51 a 53. A coragem de Estevão em falar a verdade, mesmo diante de uma audiência hostil, é um testemunho de sua fé inabalável e de sua dedicação à mensagem de Jesus. Sua disposição em enfrentar a morte pelo que acreditava fez dele um exemplo poderoso de integridade e devoção espiritual. Parte 3. Do poderoso sermão de Estevão. Diante do Sinédrio, Estevão fez um discurso ousado e poderoso, conhecido como um dos mais longos sermões registrados no Novo Testamento. Atos capítulo 7, versículo 2 a 53. Ele começou revisitando a história de Israel, desde o chamado de Abraão até a construção do templo por Salomão. Estevão destacou como os líderes judeus sempre resistiram aos profetas enviados por Deus, começando com José, que foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, e Moisés, que foi rejeitado pelo povo de Israel apesar de ser escolhido por Deus para libertá-los do Egito. Estevão enfatizou que os israelitas constantemente se desviaram dos caminhos de Deus, adorando ídolos e desobedecendo aos seus mandamentos.
Ele citou o profeta Amós, lembrando ao sinédrio que Deus não se agradava de sacrifícios e ofertas quando o coração do povo estava longe dele. Amós capítulo 5, versículo 25 a 27. Estevão afirmou que o templo, embora importante, não era mais necessário, pois Deus agora habitava nos corações dos homens através do Espírito Santo. Atos capítulo 7, versículo 48 a 50. A parte mais contundente do sermão de Estevão foi quando ele acusou os líderes do sinédrio de traição e assassinato do justo, Jesus Cristo. Ele disse: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, assim fazeis vós. Atos capítulo 7 versículo 51. Estevão os acusou de perseguir e matar os profetas que anunciaram a vinda do justo, e de agora terem traído e assassinado o próprio Messias. Estevão não apenas revisitou a história de Israel, mas também reinterpretou-a à luz da revelação de Jesus Cristo. Ele mostrou que a verdadeira adoração a Deus não estava confinada a um lugar físico, mas era uma questão de coração e espírito. Sua mensagem era clara: o plano de Deus sempre foi habitar entre o seu povo, e agora, através de Jesus e do Espírito Santo, isso se tornou uma realidade. A coragem de Estevão em falar a verdade, mesmo diante de uma audiência hostil, é um testemunho de sua fé inabalável e de sua dedicação à mensagem de Jesus. Sua disposição em enfrentar a morte pelo que acreditava fez dele um exemplo poderoso de integridade e devoção espiritual. Parte 4. A visão celestial e o martírio. Enquanto Estevão falava diante do sinédrio, ele teve uma visão celestial que marcou o clímax de sua defesa. Ele viu os céus abertos e Jesus em pé à direita de Deus. Atos capítulo 7, versículos 55 a 56. Esta visão foi significativa por várias razões. Primeiro, ver Jesus em pé, ao invés de sentado, à direita de Deus, simbolizava que Jesus estava pronto para receber Estevão e também indicava a aprovação divina de seu testemunho. Estevão, cheio do Espírito Santo, declarou com coragem e serenidade: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, em pé, à direita de Deus. Esta declaração enfureceu ainda mais os membros do sinédrio. Para eles, a afirmação de Estevão era uma blasfêmia, pois ele estava colocando Jesus, que eles haviam condenado à morte, em uma posição de autoridade divina. Incapazes de conter sua raiva, eles taparam os ouvidos, e em um frenesi de fúria, gritaram em alta voz. Eles arrastaram Estevão para fora da cidade, seguindo o costume de executar fora dos muros da cidade, e começaram a apedrejá-lo. Atos capítulo 7, versículos 57 a 58. Enquanto as pedras choviam sobre ele, Estevão manteve sua fé e compostura. Em seus últimos momentos, ele imitou o espírito de perdão de Jesus na cruz. Ele clamou em alta voz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos capítulo 7, versículo 59. Então, ajoelhando-se, ele gritou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos capítulo 7, versículo 60. Com essas palavras, ele adormeceu, tornando-se o primeiro mártir cristão. A morte de Estevão teve um impacto profundo na comunidade cristã primitiva. Seu martírio não apenas demonstrou a profundidade de sua fé e coragem, mas também serviu como um poderoso testemunho do poder transformador do Espírito Santo. A visão celestial de Estevão e sua oração final de perdão ecoam a mensagem central do cristianismo: o amor, perdão e a esperança da vida eterna. O martírio de Estevão também marcou o início de uma grande perseguição contra a Igreja em Jerusalém, levando muitos cristãos a se espalharem pela Judéia e Samaria, levando consigo a mensagem do Evangelho. Atos capítulo 8, versículo 1. Entre os que presenciaram a morte de Estevão estava Saulo, que mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo, um dos maiores missionários do cristianismo. Conclusão: a vida e o martírio de Estevão nos deixam um legado poderoso de fé inabalável e coragem diante da adversidade. Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja cristã primitiva, foi um homem cheio de fé e do Espírito Santo, conhecido por sua sabedoria e poder. Ele realizou grandes sinais e maravilhas entre o povo, e sua eloquência em pregar a palavra de Deus rapidamente o tornou uma figura proeminente na comunidade cristã. Diante do sinédrio, Estevão fez um discurso ousado e poderoso, revisitando a história de Israel e destacando como os líderes judeus sempre resistiram aos profetas enviados por Deus. Ele afirmou que o templo não era mais necessário,
pois Deus agora habitava nos corações dos homens através do Espírito Santo, Estevão também acusou os líderes de traição e assassinato do justo, Jesus Cristo. Sua coragem em falar a verdade, mesmo diante de uma audiência hostil, é um testemunho de sua fé inabalável e de sua dedicação à mensagem de Jesus. Enquanto Estevão falava, ele teve uma visão celestial, ele viu os céus abertos e Jesus em pé à direita de Deus. Com coragem e serenidade, Estevão declarou sua visão ao Sinédrio, o que enfureceu ainda mais os líderes. Eles o arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Mesmo em seus últimos momentos, Estevão demonstrou um espírito de perdão, clamando: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, ele adormeceu, tornando-se o primeiro mártir cristão. A história de Estevão nos desafia a viver com integridade, a defender a verdade e a perdoar aqueles que nos fazem mal, que possamos nos inspirar em Estevão e buscar uma vida cheia do Espírito Santo, dedicando-nos ao serviço de Deus e ao bem dos outros. Gostaria de aproveitar este momento para agradecer especialmente ao irmão Ananias, da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Varginha, no bairro Sagrado Coração, Minas Gerais, por ter dado a ideia de fazer este vídeo sobre Estevão. Deus abençoe você, sua família e todos os telespectadores. Até nosso próximo vídeo aqui no canal Planeta Desconhecido. Eu sou Luiz Carlos Avelar, foi um prazer estar com vocês. Que Deus abençoe a todos.